Boa tarde, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais uma aula de gestão de arquivos. Hoje nós vamos falar sobre mapeamento documental. E é sempre muito importante o mapeamento, porque facilita para a gente poder encontrar os documentos, não é verdade? Imagina só se a gente se a gente coloca os documentos ali no armário gigantesco, né? Digamos que ele tem aí 3 metros de altura e uns 10 metros de comprimento, né? E aí a gente vai colocando os documentos dentro desse armário. Imagine que tem os locais ali, os gaveteiros, para você colocar os documentos. Agora imagine o tamanho de um armário desse com centenas de documentos diferentes. Se você não tem um mapeamento para encontrar esses documentos, você vai passar o dia todo procurando um documento e ainda não vai encontrar. Triste realidade, mas uma grande verdade. Então hoje nós vamos aprender um pouco sobre esse mapeamento, de que forma é feito esse mapeamento, e eu acredito que algumas dessas formas vocês já conhecem, já estão habituadas com elas, né? Porque tem algumas fórmulas que são usadas no cotidiano e presente em todo lugar. Agora, outras formas, né, já não estão presentes em todos os lugares, você vai encontrar mais nas grandes empresas. Eu vou passar algumas delas aqui para vocês conhecerem. Bom, vamos dar início aqui então. Gestão de arquivos físicos, falar um pouco hoje sobre mapeamento documental. Boa tarde, Elizabeth. Seja bem-vinda. Gêneros na organização de arquivos. Os gêneros dos arquivos físicos, também conhecidos com o termo arranjo, são aqueles nomes dados às gavetas principais, onde colocamos documentos organizados em pastas. E ao fazer os arranjos, boa tarde, Natália, seja bem-vinda. Ao fazer os arranjos, nós também vamos fazer a parte geográfica documental. Esse tipo de organização precisa acontecer de acordo com o setor da empresa. Nós temos vários setores, várias linhas de produção, várias linhas de organização dentro de uma empresa. E, no caso, esses gêneros eles vão acontecer, essas discriminações vão acontecer de acordo com os setores da empresa. Por exemplo, nós temos setor de operação, o setor operacional, recursos humanos, que é a área de contratação, demissão de funcionários, treinamento, contabilidade, faz toda a parte documental de compra e venda, pagamento de impostos. Nós temos a parte marketing e a área comercial. Então são essas. Aqui nós temos alguns exemplos de frentes, de frentes operacionais dentro de uma empresa. Então nós temos a parte operacional, que é a parte de produção, recursos humanos, a parte de treinamento, contratação e demissão de funcionário. Nós temos a parte de contabilidade, que faz ali pagamento dos impostos, e organiza essa parte contábil de pagamento dos funcionários, a produção de holerite, pagamento de FGTS, INSS, etc. Temos a parte de marketing, que é a parte de divulgação da empresa, a parte de contato ali com seus clientes. A parte de área comercial, que é a parte de vendas, que é onde a gente vai fazer todo o processo de venda dos produtos.
Aqui são só alguns exemplos, temos empresas que vai ter outros, né, departamentos. Escolher um método de armazenamento. Bom, nós temos alguns métodos e eu vou falar de 4 deles. Grande parte dos arquivos presentes nas pastas ou gavetas é organizada de diferentes formas, conforme o tipo de documento ou estrutura organizacional do escritório. Nas leituras focadas em organização, existem 4 metodologias ou 4 metodologias de método de armazenamento. Quais são eles? Nós vamos falar sobre cada um deles. Bom, o primeiro é a ordem alfabética. Esse método de armazenamento, todos vocês já conhecem. Todos vocês já viram alguém trabalhando com esse método de ordem alfabética. É muito bom, é excepcional. Por exemplo, você vai até a escola, pegar o seu diploma que você formou lá naquela determinada escola, você concluiu o ensino médio. Ou então o ensino fundamental. E aí você vai pegar o seu diploma, você chega na escola, qual o seu nome? De qual série você é? Sou da 5ª série, meu nome é João, né? João Batista. Aí ela vai lá na pasta, né, da 5ª série, aí ela vai na ordem alfabética, ela vai lá na letra J, de João Batista. E ela vai procurar ali o nome do João. Então vai estar em ordem alfabética. Isso acontece também nos mercados, nos pequenos mercados ou nos mercadinhos. Os proprietários de mercados, né, eles têm ali uma pasta com o nome das pessoas que compra o fiado ali naquele determinado comércio. E aí ele busca ali por ordem alfabética. Então ele vai na pasta, né, de A a Z, né, e vai procurar o seu nome. Se é Maria, ele já vai lá na letra M, porque ele sabe que o seu nome vai estar na letra M. Então a gente fala isso de ordem alfabética. Esse tipo de arquivamento ele é muito comum, né, no nosso dia a dia. Você vai pegar um exame também, numa determinada clínica onde você fez esse exame e vai estar ali também por ordem alfabética. Eu sempre coloco de ordem alfabética para facilitar o acesso para encontrar aquele exame. Né, facilita para quem está ali trabalhando, às vezes tem que atender uma demanda muito grande de pessoas, e se os documentos, os exames estão na ordem alfabética, fica mais fácil para a pessoa encontrar esse exame. E nós temos muitos outros exemplos, se vocês quiserem citar algum, de repente você já usa algum tipo de arquivo em ordem alfabética e quiser citar também para complementar, fique à vontade. Vocês já usaram algum em ordem alfabética? Conhece alguém que usa? Silêncio, pessoal, vocês estão conversando muito. Bom, vamos dar continuidade aqui, né, gente? Onde eu trabalhava era assim, em ordem alfabética, as Ótimo. notinhas. Era um supermercado, escritório, era consultório? Era uma lanchonete e um restaurante. Aí tinha as pessoas que compravam fiado, né? Aí ele pôs tudo em ordem. Fez eu colocar, porque ele não era em ordem. Quando eu entrei, ele pediu para me colocar. Aí ele comprou uma pasta e eu fui pôr em ordem alfabética, todas as pessoas. E aí facilita muito para encontrar esse documento, né, Eliane? Facilita assim, que quando era o caderno, dava um trabalho que até eu procurar no caderno e achar o nome da pessoa. Meu Deus, passava horas. Às vezes a fila estava enorme ali e você procurando o nome da pessoa. É muito. Era, aí depois que eu passei tudo para a ordem alfabética, facilitou muito. Então, gente, é isso aí. É a facilidade, né? A Cintia escreveu aqui que os arquivos do Drive dela também é em ordem alfabética. E isso ajuda muito para a gente poder encontrar qualquer tipo de documento. Aí, se você também quer, né, no sistema, só um exemplo, você quer criar uma planilha lá no Excel com o nome de várias pessoas para facilitar a sua vida, para você encontrar, você vai lá, coloca em ordem alfabética de A a Z.
A gente consegue fazer isso lá no Excel e é muito bom, né? Imagina que eu tenho lá 3.000 pessoas e eu estou procurando o nome de uma pessoa. É lógico que a gente tem, então, tem como procurar, pesquisar, né? Dá um Ctrl L e pesquisa o nome da pessoa. Mas se tiver em ordem alfabética ali também, é bem prático. De repente a pessoa não tem o conhecimento do atalho para fazer pesquisa, nem todo mundo tem acesso a isso, né? Mas se tiver em ordem alfabética, fica fácil para a pessoa encontrar o nome de alguém. Né? Aí, por exemplo, você vai imprimir uma documentação e ela está toda desorganizada. E aí você vai colocar lá para os seus colaboradores, né? Digamos que você vai as férias, você está marcando ali as férias, está organizando as férias dos seus colaboradores, e aí você vai colocar no mural, né? E aí se você colocar isso em ordem alfabética, fica muito fácil para o colaborador encontrar o nome dele lá na planilha, né? Na planilha já impressa. Se não está em ordem alfabética, é muito difícil você encontrar o seu nome. Né? Já observaram algum documento assim que vocês estavam procurando o nome de vocês, mas não estava em ordem alfabética, a dificuldade que é para encontrar? Isso já aconteceu com vocês? Sim. Isso acontece muito, pessoas que fazem o vestibular, muitas das vezes, não vêm em ordem alfabética, né? Pessoas que fazem concurso público, às vezes o nome também não está em ordem alfabética, as pessoas parecem que têm um pouquinho de falta de vontade de ir lá e colocar em ordem alfabética para facilitar a vida das pessoas, então não colocam e é muito difícil encontrar o nome da pessoa. Eu tenho uma agonia desse negócio, então tudo que eu faço eu coloco em ordem alfabética. Pode observar que as atividades de vocês, por exemplo, quando eu vou passar para vocês o feedback, olha quem fez, quem não fez, eu já coloco lá em ordem alfabética para vocês encontrarem com facilidade. Então não é difícil fazer isso, é muito fácil. É só jogar esses nomes lá. Por exemplo, se tiver no Word, você pode copiar os nomes, jogar no Excel, fazer uma seleção daqueles nomes e colocar em ordem alfabética. Então ele vai organizar os nomes ali todos em ordem alfabética. Então facilita muito. Depois você pode copiar e colar no Word novamente, se você quiser permanecer ali no Word. Né? Caso contrário, você pode organizar lá no Excel. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com o Excel. Né? A Cíntia diz que sofreu muito aqui com clientes aqui procurando nome também. Dificulta muito quando a gente não tem, né, essa organização. Então, quando a gente tem essa organização, facilita a nossa vida. A gente consegue encontrar esses documentos, a gente consegue identificar. E é muito fácil, né? Identificar o nome. Nossa, Deus. Como é difícil identificar um nome. Imagina, tem 500 nomes, você tem que achar o seu e não está em ordem alfabética. Misericórdia. O que acontece? Nós criamos formulários. É verdade, Cíntia. Nós criamos alguns formulários, inclusive os formulários de atividade de vocês, né? Nós criamos esses formulários do Google. E lá nos formulários eu vou recebendo por ordem de data. Então, cada aluno que vai respondendo a atividade, eu consigo receber as atividades de vocês. Então, vem a data, né, o horário que vocês fizeram e vem sempre nessa ordem de data e horário. Então ele não coloca isso em ordem alfabética, então vem todo ali sempre por data e hora. Cada vez que um fez, cai naquela hora, naquela data, vai caindo na sequência. Então aí depois a gente precisa organizar. Então eu vou lá, copio os nomes, né, jogo na planilha do Excel e consigo fazer toda a organização. Mas é muito bom quando está organizado, a gente consegue encontrar um nome ali com facilidade. Né? Os arquivos, da mesma forma, se tiver organizado os nomes das pessoas em ordem alfabética, fica muito fácil, né? Facilita muito a vida da gente. Nós temos a de ordem geográfica. E nós vamos falar sobre cada uma delas aqui embaixo, eu vou só citar o nome delas aqui por enquanto, e depois a gente vai discriminar. Ordem numérica e ideográfica. Bom, vamos ver aqui, nós até falamos, né, bastante sobre a alfabética, que é um dos padrões mais utilizados, por mais simples que seja, rápido e de fácil compreensão.
Então, esse ordem alfabética é muito simples. Qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode usar esse método de arquivamento. Muito bom, excepcional, simples, fácil de usar. Nós temos também, quase sempre presente na organização de arquivos físicos das secretarias escolares. Eu até citei esse exemplo para vocês anteriormente. Bom, como nós já falamos desse primeiro, né, a parte de alfabética, agora nós vamos falar da geográfica. A geográfica geralmente é mais utilizado aí pelos governantes, né, pelos governos. Por quê? Nós temos aí vários estados dentro do Brasil. Então, nós temos o estado de Goiás, Mato Grosso, Minas, Acre. Nós temos aí estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, né, Piauí, Alagoas, Maranhão. Então, nós temos vários estados aí dentro do Brasil. Quando a gente fala para a gente arquivar de forma geográfica, a gente vai arquivar por estado. Então, o arquivo geralmente é muito grande, né, e a documentação ela é selecionada. Então, tem um departamento para o estado de Goiás, um departamento para o estado do Mato Grosso, departamento do estado do Mato Grosso do Sul, outro, né, para o estado de Minas Gerais, outro para o Rio de Janeiro. E aí cada documentação ligada àquele estado vai ser arquivado dentro do seu devido estado. E aí temos, né, vários municípios também espalhados aí Brasil afora. Mas digamos assim, cada estado vai cuidar dos seus municípios. Então existe um arquivo também de forma geográfica que os estados utilizam para organizar a documentação que são ligadas aos municípios. Então, assim, é uma estrutura gigantesca, né? A gente pode, são muitas pessoas envolvidas nesse processo para conseguir organizar isso aqui e manter essas documentações tudo organizada. Então, é interessante que a gente vai fazer esse arquivamento, né, por forma geográfica. Deixa eu ver aqui, a Cíntia fez uma pergunta. Sim, Cíntia. Ela perguntou o seguinte: professor, mas mesmo dentro desse arquivo também é usado ordem alfabética? Sim, né? E a gente vai falar um pouco mais à frente da ideográfica. O que acontece? Nós temos a geográfica, que primeiro nós vamos dividir por estados, né? Depois a gente vai dividir por município. E aí dentro de cada estado nós vamos separar ali o que é destinado a cada estado. No caso, esse arquivo por estado é em Brasília. Os arquivos por município são nos estados. Então, assim, já vai sendo mais discriminado. Então, se a gente for falar dos arquivos de cada estado, está em Brasília. Agora, dos municípios, está na capital de cada estado. No caso, nós temos os municípios do estado de Goiás estão na nossa capital, que é Goiânia. Então, todos os documentos ligados aos municípios, eles são organizados em Goiânia. Então, quando a gente fala assim de organização geográfica, a gente faz uma separação, primeiro, né, da parte geográfica. Depois, a gente vai esmiuçar. Aí sim, a gente vai falar da parte alfabética, que a gente vai poder inserir aqui dentro de cada município, né? Porque aí eu quero, por exemplo, eu quero fazer um arquivamento de documentos de cada município. Aí eu vou colocar os municípios em ordem alfabética, para eu poder encontrar esses municípios também com facilidade. E geralmente esses municípios também são divididos. A gente pega o sul do Goiás, o norte de Goiás, né? A gente pega o centro-oeste de Goiás. Então esses documentação vai ser dividida por cada parte, né, do estado, para não ficar muito tumultuado. Então aí eles serão sempre divididos e esmiuçando. E aí dentro de cada pasta a gente vai usar assim ordem alfabética, a gente vai usar números para facilitar.
Isso, a Cíntia disse. Então, podemos dizer que a alfabética é a mais importante, né? No caso do governo, no caso de governo, sim. No caso dos nossos governantes, né? É muito importante essa questão alfabética, porque digamos que ela é o pilar, né? Tá lá em cima. Ela começa lá no pilar, na primeira, digamos que ela seria a primeira diretriz. Então, dentro de um contexto gigantesco, né, estado, nós vamos separar os municípios. E dentro dos municípios, nós vamos separar as cidades. Imagine que é um negócio que vai só esmiuçando, né, para facilitar ali a vida de quem trabalha com aquilo ali. Mas é muito importante, sim. Sim, a Cíntia perguntando se o ordem alfabética é o mais importante. É o mais importante, né? Porque ele é usado em todos os casos. Tanto ele é usado sozinho, posso utilizar ele, né, em qualquer tipo de documentação mais simples que seja, eu posso estar usando ele. E ele também será usado dentro dessa parte geográfica. Porque a gente vai separar por estado, mas depois a gente vai ter que separar por ordem alfabética também. E por números também. Os números também são muito importantes. Não podem aí ficar de fora. Então, uma padronização comum. Deixa. Boa tarde, Heloísa. Seja bem-vinda. Uma padronização comum dos departamentos públicos. Nesse sistema, você organiza todos os dados de acordo com a procedência ou local. Neste modelo organizacional também é possível realizar organizações na ordem alfabética. Né, como eu disse a vocês, a gente começa, né, por ordem geográfica, mas depois a gente vai ter que colocar em ordem alfabética também, não tem como. E depois a gente vai ter que usar números também dentro desses arquivos, não tem como não usar. Porque são muitos documentos e a gente precisa organizá-los. Né, e vai precisar, não tem como. É interessante, né? A Cíntia colocou, poderia ser chamado de alfanumérico, a utilização de letras e números. Ela fez uma pergunta. Eu vou verificar se tem procedência. Eu não me recordo, mas eu vou verificar e te dou uma resposta, Cíntia. Bom, vamos voltando aqui. Parte numérica. Essa também é muito importante, né? E também muito utilizada. A ordem numérica acontece com um sistema de prioridade ou arquivos com elementos numéricos, como boletos, documentação de pessoas físicas e etc. Existe também, tem como a gente fazer, por exemplo, você vai numerar os armários, tipo número 1, número 2, e você pode criar um código para cada número, para facilitar a sua vida. E aí a gente vai fazer um mapeamento, né, do arquivo. E dentro do mapeamento do arquivo nós podemos ter lá número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. E outra, né, essa parte de arquivamento aqui numérica, ela é tão importante que eu posso estar usando ela também em estoque. Né, é uma forma de organizar o estoque de uma determinada empresa. Por exemplo, conheço um pessoal lá em Rio Verde que tem uma grande empresa lá de autopeça. E aí o que eles fizeram? E eles usam muito também o almoxerifado, né? Essa forma numérica, porque auxilia muito na hora de encontrar ali os produtos que a gente está procurando. Então a gente vai no sistema, né? E dentro do sistema a gente coloca tipo número 1, peça, né, fulano de tal. Tipo número 2, pneu, número 3, roda, número 4, motor de partida, número 5, e é assim, a gente vai colocando um número para cada peça. Quando você quer encontrar uma determinada peça, você digita o nome da peça lá no sistema, aí já vai aparecer o nome da peça e o número onde essa peça está arquivada ou armazenada. Então, existe ali os corredores e cada corredor tem uma numeração, né? E aí na cabeça do corredor ali, tipo, tem do número 30 ao 100. No outro corredor está do 200 ao 300.
no outro corredor está de 1.000 a 2.000. E aí fica muito fácil, porque você olha na cabeça do corredor, você já sabe se você vai entrar naquele corredor ou não, porque você já sabe que a peça está ali ou não. Então você entra no corredor, está a ordem numérica, então é muito fácil para você encontrar. Você encontra essa peça no estralado de dedo. Na parte almoxerifado também é muito utilizado. E você pode utilizar com os documentos também. Então, número 1 está o quê? As notas fiscais. No número 2 está o quê? Os documentos do município de Santo Antônio da Barra. Número 3, os documentos do município de Acreúna. Número 4, e assim sucessivamente. Então, eu posso colocar um número dentro da ordem geográfica. E posso usar um número para cada município. E aí vai facilitar muito na hora de encontrar essa documentação desse determinado município. Então essa ordem numérica também ela é muito importante, né? Então todas as formas aqui que eu estou passando por vocês é importante. Você pode usar uma delas ou você pode usar as 4 ao mesmo tempo. Ideográfica. Essa parte ideográfica, até eu ia falar no início, porque a Cíntia, não sei se acho que foi a Cíntia que fez uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Ela fez uma pergunta, professor, mas mesmo dentro desses arquivos também é usado ordem alfabética? Pois, então, nós temos essa parte ideográfica. A parte ideográfica a gente pode usar todas elas ao mesmo tempo, né? Por quê? Com esta base organizacional, você deve usar os vocábulos especializados em ter bastante conhecimento nas áreas da empresa, tendo em vista que cada documento deve ser analisado nos mínimos detalhes antes de receber alguma classificação ideológica. Então eu vou classificar esses documentos. Eu não estava dizendo para vocês aqui agora há pouco que a gente vai lá, tipo, a gente pega uma letra e classifica uma peça para aquela determinada letra. Então eu posso classificar um documento e classificar um número para cada documento. Só que aí eu tenho que conhecer os documentos e também conhecer a classificação. Eu posso usar números, eu posso usar algarismos romanos, eu posso usar outros tipos de linguagem também. Então, só que eu tenho que ter conhecimento e criar um mapeamento desses documentos para depois eu encontrar. Eu até fiz aqui, eu não sei se vai aparecer legal para vocês. Deixa eu ver aqui, deixa eu sair das mensagens aqui para eu verificar como que apareceu aqui. Bom, dá para vocês visualizarem. Qualquer coisa você pode ir na tela do seu smartphone e abrir um pouco mais a imagem. Vocês conseguem abrir a imagem, certo? Só você ir com os 2 dedinhos assim, ó, na tela do seu smartphone e dá uma... você pega e faz assim com a tela, você consegue abrir a imagem, certo? E aí você consegue visualizar melhor. Nós temos aqui o método ideográfico alfabético, tá vendo? Nós pegamos o método ideográfico, né, junto com o método alfabético. E aqui nós poderíamos também utilizar o método, né, vamos aqui, método ideográfico alfabético. Aí nós temos então um dicionário enciclopédico, na primeira parte aqui, né, dicionário. O nível por assunto sendo na ordem simples ou ordem alfabética. Aqui na enciclopédico nós temos um nível hierarquizados dos assuntos, ordem alfabética dentro de cada nível. Aí nós temos alguns exemplos aqui, por exemplo, departamento financeiro, empréstimos bancários, contas a receber, contas a pagar, financiamentos e investimentos. Departamento pessoal, aposentadorias, licença paternidade, licença maternidade, férias, folha de pagamento e benefícios. E aí nós temos aqui, no caso, na primeira parte, né, isso aqui é só um exemplo, os títulos aqui você pode usar como você quiser. Nós temos aqui só uns exemplos para mostrar para vocês. Na parte aqui de dicionário nós temos o que está sendo arquivado, né? Nessa parte aqui. Aposentadorias, benefícios, contas a pagar, contas a receber, empréstimos bancários, férias, financiamentos, folha de pagamento, investimentos, licença maternidade, licença paternidade. Imagine que você criaria, né, uma pasta e primeiro você ia renomear essa pasta como departamento financeiro e departamento pessoal.
Então, você ia renomear essa pasta como Departamento Financeiro e Departamento Pessoal. Então, é o primeiro nome que essa pasta ia ganhar. Segundo passo, né? Aí você vai na tela do seu computador, está lá. Departamento Financeiro e Departamento Pessoal. Tá. A segunda parte, você iria colocar tudo que ia aparecer, né, sobre aposentadoria, os benefícios, contas a pagar, contas a receber, empréstimos bancários, férias, financiamentos, folha de pagamento, investimento e etc. Se eu entrasse no caso aqui, contas a pagar, terceiro ponto aqui, né? Então, se eu entrasse em contas a pagar, eu já ia para dentro da pasta de contas aqui do financeiro. E dentro dessa pasta nós teríamos, né, o departamento financeiro. E aqui nós temos as contas, né? Então, contas a pagar, contas a receber. Então, eu iria criar uma pasta para cada conta dessa. Então, eu abriria uma pasta departamento financeiro. Dentro do departamento financeiro, teria, né, essa pasta aqui chamada contas. Dentro dessa pasta chamada contas, eu ia criar outras pastas. Contas a pagar, contas a receber, empréstimos, empréstimos bancários, financiamentos, investimentos. Então, eu teria uma pasta para cada conta dessa daqui. Departamento pessoal seria uma outra pasta que estaria dentro aqui do enciclopédico, né? Que está enciclopédico aqui, mas eu poderia usar outro nome, eu poderia adotar um outro nome. E aqui dentro nós teríamos essa outra pasta, departamento pessoal. Observe, né, que são uma pasta dentro de outras pastas para ficar bem separado. E dentro do departamento pessoal nós teríamos aposentadorias, uma pasta. Benefícios, outra pasta. Férias, outra pasta. Folha de pagamento, uma outra pasta. Licenças, uma outra pasta. Aí dentro da licença aqui nós temos maternidade e paternidade. Então eu poderia criar uma pasta para as licenças e dentro dessa pasta eu poderia colocar, né, essas duas pastas que seriam uma da licença maternidade e outra da paternidade. Mas ficaria dentro das licenças aqui, certo? Então, observem que ele vai criando pastas, né? Essa forma ideográfica e alfabética, ela vai criando pastas e pode observar que está tudo em ordem alfabética. Tanto aqui a primeira coluna, quanto a segunda coluna. No caso, nós temos departamento financeiro, nós temos as contas, e aí está em ordem alfabética, né? No caso aqui, contas a pagar, receber, empréstimo bancário, financiamentos, investimentos. E aí o departamento pessoal, tudo em ordem alfabética aqui também. Então isso aqui ajuda muito na hora de encontrar documentos, certo? Observem que fica muito fácil você encontrar. Se você tivesse isso aqui, eu estou citando o exemplo de um arquivamento físico, ou de um arquivamento no sistema, no caso de nuvem, né? Se fosse no meu computador, eu faria dessa forma. Mas se fosse no armário, eu poderia fazer da mesma forma. Aí eu ia discriminar, né, uma gaveta para essas funções. E dentro dessa gaveta, eu teria essas pastas. Então eu poderia ter uma pasta aqui maior, né, para colocar aqui o departamento financeiro, e depois dentro dessa pasta eu poderia colocar outras pastas, né, dentro do meu arquivo, para poder eu encontrar. Lembra daquelas pastas lá que eu apresentei para vocês? Tem diversas pastas, tem aquelas pastas de ficheiro, que seria interessante. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Ainda não. Se surgir aí, pessoal, pode perguntar, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês. Eu fiquei falando aqui das pastas, mas eu vou mostrar isso aqui, no caso, como que a gente poderia fazer dentro do sistema, né? No caso aqui nós temos o departamento pessoal,
organizar aqui. Digamos que eu tenho aqui o meu sistema, eu vou criar essas pastas, né? Eu vou aqui em novo, uma nova pasta. Então eu poderia colocar aqui Departamento de Recursos Humanos, Departamento de RH. Departamento de RH. Abre essa pasta. Dentro do Departamento de RH, nós temos aquelas contas, né? Deixa eu voltar aqui. Nós temos aqui dentro do Departamento de RH, Departamento Pessoal, né? Aposentadorias, benefícios, férias, folha de pagamento. E aí o que eu faria? Eu iria criar uma pasta para cada um, certo? Então eu poderia criar dentro do meu departamento pessoal aqui, ó, novas pastas, né? E aí eu ia renomear essas pastas, né? Eu criei uma, duas, três, quatro. Eu posso criar quantas pastas eu quiser, mas digamos aqui que eu tenho 4. E aí existem as contas, né? Aposentadorias, benefícios. E aí eu poderia estar colocando essas contas aqui dentro dessas pastas. Eu posso renomear. No caso, eu poderia usar aposentadoria. A próxima aqui, renomear, eu poderia estar utilizando benefícios. E assim sucessivamente, né? Aí eu posso estar aqui fazendo as novas pastas e cada pasta dessa eu vou colocar um tipo de documento. No caso, aposentadorias. Todos estariam dentro dessa pasta, todos os documentos referentes à aposentadoria. Contas a pagar, se fosse a questão do departamento financeiro, poderia ter contas a pagar, contas a receber, bancos, tal. Todas essas contas ficariam dentro de cada pasta. Quando eu quisesse, por exemplo, verificar contas a pagar, eu entrava na pasta contas a pagar e aqui estava todas as contas a pagar. Isso porque eu já havia armazenado anteriormente. Posso fazer dessa forma no meu computador, no arquivo também, da mesma forma. Eu posso ali criar uma gaveta de contas a pagar, se caso a empresa tem muitas contas. Se não tem, posso criar uma pasta de contas a pagar, né? E aí eu posso criar isso aqui e eu posso renomear por meses, né? Arquivo do mês de janeiro, arquivo do mês de fevereiro, arquivo do mês de março, né? Ou então eu posso colocar todos junto, porém eu tenho que discriminar, eu tenho que ir colocando pastas, tipo pasta do mês de janeiro, agora pasta do mês de fevereiro. E aí eu vou criando outras pastas e aí a gente vai arquivando. E toda vez que você quiser encontrar, você vai entrar e seguir o passo a passo e você vai encontrar os seus documentos. É interessante, né, ter um bom conhecimento dos documentos. É interessante a gente conhecer, né, o mapeamento, como que foi feito, porque tem empresas que têm muitos documentos, né? Minha esposa trabalhou como auxiliar administrativo no CIF, na BRF. E lá ela trabalhava com muitos documentos, eram quase 200 documentos, né, que passava ali pela mão dela. E ali era em torno aí de 30, 40 documentos diários, não só que ficava com ela, mas que ia para outras áreas. E aí eu ficava lá de vez em quando com ela observando, tipo assim, entrava numa pasta, entrava tipo em outra, entrava em umas 30 pastas para depois entrar no documento que ela precisava encontrar.
Então, se a pessoa não conhece a estrutura documental ou o mapeamento daqueles documentos, ela vai passar um sufoco. E geralmente quando a gente lá, eu ficava observando, quando ela ia sair de férias, ela treinava outra pessoa. E ela fazia um mapa de como estavam os documentos no computador, para facilitar a vida daquela pessoa. Então ia tirando print, né, de cada tela, de cada pasta, e aí colocava ali o nome de cada documento. E aí ficava fácil para a pessoa encontrar aquele tipo de documento, né? Às vezes tinha planilhas que tinham que ser alimentadas diariamente, então também precisava encontrar essas planilhas. Às vezes essas planilhas estão dentro de um sistema, e aí você tem que entrar no sistema, e às vezes dentro do próprio sistema você tem que entrar em 3, 4, 5 pastas para depois você conseguir acessar aquela pasta que você precisa, ou aquela planilha que você precisa para você alimentar o sistema. Então a gente precisa aprender o passo a passo. Se a gente não aprender, a gente vai sofrer um bocado. E nós temos o sistema do SIGA, no caso o professor, ele tem que entrar no sistema, e aí dentro do sistema ele tem que encontrar ali as planilhas para ele alimentar no dia a dia. Então existe um passo a passo, às vezes eu tenho que fazer 6 passos até chegar na planilha que eu preciso. E aí depois eu vou criar a aula, para depois eu fazer os lançamentos, para depois esse negócio ficar lá no sistema. Então é um processo, e a gente tem que aprender a fazer esse processo, né, para não ficar perdido. Boa tarde, Luzia, seja bem-vinda. E a gente tem muitas formas, então, aí de arquivar documentos, e né, eu passei aqui 4 delas, as mais importantes para vocês, para que vocês possam aí ficar por dentro, né, desse tema. Nós passamos aqui para vocês então hoje ordem alfabética, geográfica, numérica, ideográfica. Você pode estar usando, né, dentro da ideográfica, você pode usar a ordem alfabética, geográfica e numérica. Né, pode usar as 4. Na ordem geográfica, você pode usar a ordem alfabética e numérica do mesmo jeito. E também a ideográfica. Depende muito do tamanho do arquivo. Né? Se o arquivo é um arquivo muito grande, com muitos documentos, quanto maior a quantidade de documentos, mais ferramentas você vai ter que utilizar para poder organizar esses documentos. E o mapa, né, fazer o mapa documental é sempre muito importante para você e para as pessoas que vão alimentar esse arquivo. Nossa, gente, é muito importante. Né? De repente você fala, fica complicado eu fazer um mapinha? Não, não é não. É fácil, você pode, por exemplo, dar, igual eu falei para vocês, né? Vocês vão dar um print na tela. Né? Por exemplo, eu tenho aqui departamento de RH. Então, eu posso dar um print na tela e selecionar aqui a primeira pasta. Se eu quero encontrar um documento lá da parte de RH. Aí eu entro na primeira pasta, aposentadorias. Aí digamos que eu tenho aqui 3.000 pastas, de 3.000 funcionários. Não é fácil não, gente. Aí você tem 3.000 pastas aqui, de 3.000 funcionários que você tem, né? E digamos assim, que tem alguns aqui que já está no momento de aposentadoria. E aí você precisa encontrar, né? Você pode pesquisar o nome dessa pessoa, ou você pode procurar ela aqui, né? Vai estar as pastas tudo aqui nesse local. E existem outras formas também, por exemplo, nós temos aqui dentro dessa pasta, benefícios, né? Eu quero encontrar essa pasta chamada benefícios. Eu posso vir aqui na minha lupa. No sistema, né, no caso no computador, é muito fácil, né? Se eu colocar aqui eu vou colocar Bene, já aparece, ó, a pasta aqui, ó, benefícios. Então facilita muito a vida da gente, ainda mais se, por exemplo, você quer procurar o nome do João lá no computador, né, a pasta de documentos do João. Você vem aqui na lupinha para pesquisa a pasta de documentos, se ela tiver renomeada. Por isso que eu falo que é tão importante criar a pasta e renomear essa pasta com o nome daquele documento, com o nome daquele arquivo que você está guardando ali dentro. Porque depois você pode pesquisar esse arquivo aqui que você vai encontrar esse arquivo. Né? Não é difícil. Pode ter 5.000 arquivos aqui. O sistema vai te dar esse arquivo.
tá? Qualquer documento que vocês fizerem no computador. Um passo muito importante, gente. Você fez qualquer documento, salvou um documento aqui no seu computador, vem aqui, ó, renomear. Coloca o nome do documento. Coloca o nome. Se a nota fiscal da geladeira. Então, eu salvei essa nota fiscal em PDF e eu guardei essa nota fiscal aqui no meu computador. Então, coloca nota fiscal da geladeira. Quando você precisar dessa nota fiscal, você pode pesquisar ela aqui que você vai encontrar. Agora, se você guarda um documento no seu computador e você não renomeia ele, não coloca um nome para ele, você nunca mais vai encontrar. Bom, se você tem poucas coisas, talvez sim, né, encontra. Mas imagine que você tem 3.000 arquivos, 4.000 arquivos no seu computador. Como que você vai encontrar esse documento depois? É difícil. Ainda mais uma empresa que tem aí 5.000 documentos, 4.000 documentos vigentes. Às vezes movimenta 3.000 documentos ali mensal. E aí você precisa encontrar um documento. Como que você vai encontrar se você não renomeou esse documento com o nome, né? Então é sempre muito importante renomear os documentos, colocar um nome para eles. E, se possível, o próprio nome deles, porque aí você encontra com facilidade. Vem na lupinha pesquisa e você vai encontrar. Alguma dúvida? Comentários, sugestões? Não. Bem tranquilo. Bom, pessoal, então, nossa aulinha de hoje é isso. Gostaria de agradecer vocês pela participação de vocês aqui, pela presença de vocês. Se surgir alguma dúvida, eu estou à disposição. Pode me mandar mensagem. Se eu não te responder na hora, eu responderei posteriormente. Mas se surgindo alguma dúvida aí, pode me procurar. Eu estou à disposição. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Excelente final de tarde. Forte abraço. Ok, Até Heloísa. mais. Até mais.